Galerinha, exercício 326 diz o seguinte: um balão de vidro de 60 litros contém uma mistura gasosa exercendo uma pressão de 0,82 atmosferas e 300 Kelvin. Essa mistura é constituída por 32 gramas de oxigênio e X gramas de dióxido de carbono. Então é uma mistura de gases, ó, O2 e o CO2. Só que eu não sei a massa do CO2, né? Quantos átomos de oxigênio existem na mistura? Bom, gente, o que nós vamos ter que fazer aqui é aplicar o PV-NRT, né? Quando você tem massa, assim, ou mol, a gente aplica PV-NRT. Aplicar o PV-NRT e colocar aqui uma quantidade em mol de dióxido de carbono, do CO2, que a gente não sabe. Vamos descobrir essa quantidade em mol, e aí com a quantidade em mol do O2 e do CO2, a gente calcula o número de átomos de oxigênio que tem na mistura, certinho? Vamos lá fazer isso então, galerinha? Olha só então, ó, nesse 326, né? Olha só o que eu fiz. Apliquei PV-NRT e fiz lá, ó, 0,82 é a pressão, volume 60 litros. Bom, como o cara falou 32 gramas de oxigênio, eu faço 32 por 32, que dá 1 mol, né, gente? Então vamos colocar aqui, ó, 1 mol, né, do O2, mais quanto de CO2? A gente não sabe, ele falou X gramas. Vou colocar N de CO2. 0,082, 300 é a temperatura, né? Então fiz a continha aqui, tal, 49,2, e aqui a gente tem que fazer uma distributiva, vai dar 24,6 aqui, ó, vezes esse e vezes esse, tá bom? Então fiz aqui, ó, 24,6 mais 24,6, quantidade de mol de CO2. Fazendo a continha, nós vamos ter 1 mol de CO2 também. Bom, então vamos lá calcular a quantidade de átomos de oxigênio, galerinha. Olha só, 1 mol de oxigênio, a gente sabe que tem o quê? 6 vezes 10 é 23 moléculas, vezes o penduradinho, que é 2, saem átomos de oxigênio, certo? 1 mol de CO2, beleza, também. 6 vezes 23, vezes o penduradinho, que é 2, olha lá, 2 vezes isso. Ô, gente, nós não temos 1 mol de CO2 e 1 mol de O2? Olha aqui, ó. Então ficou super facinho, né? Como é 1 mol de O2 e 1 mol de CO2, nós já temos aqui, ó, 6 vezes 2, 12, 12 mais 12, 24, 10 a 23, corri a vírgula, 2,4, 10 a 24 átomos de oxigênio, alternativa E no 326. Beleza, galerinha?